Na véspera de Natal, voltei para casa sem avisar. Encontrei minha filha tremendo do lado de fora, a 0 grau, sem um cobertor. Dentro da casa, a família do meu genro ria, brindando com vinho tinto em frente à lareira. Abri a porta com força, segurando minha filha nos braços e disse 6 palavras: "Fico feliz que você esteja aqui." Se você está assistindo a este vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e conte-me nos comentários. De onde você está ouvindo minha história de vingança? Quero saber até onde ela chegou. Desci do táxi, meus sapatos pesados afundando na espessa camada de neve que cobria o caminho até a casa da minha filha, em Coimbra. O vento gelado chicoteava meu rosto, como se quisesse arrancar minha pele, forçando-me a levantar a gola do casaco. Depois de tantos anos como treinadora de taekwondo, pensei que estava acostumada a qualquer desafio, desde o calor sufocante do ginásio até os invernos mais rigorosos. Mas o frio daquela véspera de Natal me fez estremecer. Fiquei parada ali, em frente à casa iluminada, com uma mistura de emoção e nervosismo. Queria surpreender Camila, queria ver o sorriso radiante da minha menina quando sua mãe aparecesse de repente, depois de tantos meses de ausência. O quintal da frente estava coberto de neve, sem uma única pegada, como se ninguém se importasse em limpá-lo. Pela grande janela, vi a luz quente que vinha da sala, onde uma música natalina alegre tocava em uma caixa de som Bluetooth. A canção "Natal, Natal, brilha a luz do Natal", que Camila adorava quando criança, agora preenchia o ambiente. Me aproximei um pouco mais, tentando espiar lá dentro. Uma mesa longa, coberta com uma toalha vermelha brilhante, se estendia diante de mim, repleta de pratos tradicionais. Um bacalhau assado reluzia dourado, travessas de rabanadas quentinhas, uma tigela de azevias com pedaços brilhantes de castanhas e passas, e taças de vinho tinto que brilhavam sob as luzes. A família Santos, a família do meu genro Rodrigo, estava reunida em peso. Reconheci Dom Eduardo, o pai de Rodrigo, sentado com ar de autoridade. Dona Teresa, sua mãe, segurava uma taça de vinho com um sorriso altivo nos lábios. E também Isabela, a irmã de Rodrigo, com seus 2 filhos pequenos que riam sem parar. Todos erguiam suas taças, brindando ao redor da lareira acesa. Mas onde estava Camila? Franzi a testa, tentando enxergar mais fundo, pensando que talvez ela estivesse sentada em algum canto escondido. Imaginei-a sorrindo e conversando alegremente como nos velhos tempos, quando se pendurava no meu pescoço para contar histórias sem fim. Então, ouvi um barulho, um som fraco, quase um gemido, vindo da varanda. Virei-me e senti meu coração parar. Sob a luz fraca, ao lado de um vaso de poinsettias coberto de neve, Camila estava encolhida em uma velha cadeira de madeira. Vestia apenas uma blusa fina, seus ombros frágeis tremiam sem controle e seu cabelo despenteado grudava na testa molhada pela neve derretida. Corri até ela, o coração batendo forte no peito. "Camila!" gritei com a voz quebrada pelo pânico. Tirei meu casaco de treinadora e a cobri com urgência. Minhas mãos trêmulas tocaram seu braço, que estava gelado, como se não restasse calor algum. Camila levantou o rosto, seus olhos vermelhos, os lábios pálidos murmuraram apenas: "Mãe." Sua voz era tão fraca que quase se desfez no ar, e ela desabou contra meu ombro. Abracei-a com força, sentindo seu corpo tremer em espasmos como um passarinho preso em uma tempestade. "Estou aqui, meu amor, estou aqui", sussurrei, tentando soar calma, embora as lágrimas já ardiam nos meus olhos. Tirei um suéter extra da minha bolsa e o envolvi ao redor dela, tentando transmitir um pouco do meu calor. Levantei-a nos braços, enquanto suas pantufas encharcadas caíam na neve, deixando uma marca desordenada. A apertei contra mim, sentindo sua respiração fraca no meu pescoço. Naquele momento, tudo o que eu queria era tirá-la dali, longe do frio cortante, longe de tudo o que a levara àquele estado. Mas, de dentro da casa, as risadas continuavam, despreocupadas e cruéis. Ouvi claramente a voz de Rodrigo, grave, carregada de autossuficiência, vangloriando-se de algo.
A mesa inteira explodiu em gargalhadas, e o tilintar das taças soava como uma música distante e estranha. Eles estavam felizes, confortáveis junto à lareira, enquanto minha filha, meu próprio sangue, tremia do lado de fora no frio, como se não merecesse entrar naquela casa. Horas antes, eu estava no aeroporto de Lisboa, com o suor ainda grudado nas costas depois de uma semana inteira treinando a equipe nacional de taekwondo. O calor do tatame parecia ainda estar comigo, embora agora eu estivesse no ar fresco do saguão do aeroporto. Puxava minha velha mala, tão animada que mal conseguia ficar parada. Só de imaginar como o rosto de Camila se iluminaria ao me ver aparecer de surpresa na véspera de Natal, meu coração batia forte. Ela sempre foi minha luz, desde pequena, quando se agarrava às minhas pernas para que eu contasse uma história, até se tornar uma jovem doce, cujo sorriso derrubava o cansaço dos meus dias mais difíceis. Mas meu trabalho como treinadora principal me levava de um lugar a outro, de Lisboa a torneios internacionais, roubando-me os momentos com Camila. Cada vez que me afastava, repetia para mim mesma: só mais um torneio e depois estarei com ela. Agora, eu estava aqui, pronta para um Natal de reencontro que tinha certeza que a faria feliz. Sentei-me na sala de espera para o voo para Coimbra e peguei o celular para ligar para Camila. Queria avisá-la, ouvir sua voz e confirmar se ela estava em casa. O telefone tocou por um tempo. Cada bip aumentava minha tensão. Ninguém atendeu. Franzi a testa, pensando que talvez ela estivesse ocupada preparando a ceia de Natal com a família Santos. Tentei novamente, uma vez, depois outra, e sempre o mesmo: silêncio. Uma inquietação se instalou no meu peito como uma mancha de tinta se espalhando no papel. Enviei uma mensagem: mãe está chegando, você está em casa? Fiquei olhando a tela, esperando o pontinho azul aparecer, mas nada. Tentei afastar a má sensação, convencendo-me de que ela provavelmente deixou o celular em algum canto ou estava distraída decorando a árvore, como fazia todos os anos. O avião pousou em Coimbra quando já estava escuro. Arrastei a mala para fora do aeroporto e o frio da noite de inverno me cortou a pele imediatamente. Ao redor, famílias se abraçavam, riam e se preparavam para a missa do galo. Um pai carregava sua filhinha nos ombros. A menina segurava um chupa-chupa em forma de pinheiro e ria feliz. Olhei para eles e um nó apertou meu peito. Eu também carreguei Camila assim. Também a levei pela mão por ruas cheias de luzes natalinas. Mas agora estava sozinha, puxando uma mala pesada, saindo do aeroporto com uma solidão indizível. Fiz sinal para um táxi e, com a voz rouca de cansaço, disse: leve-me para o bairro de Santa Clara, Rua 12. No caminho, o trânsito estava congestionado. As ruas cheias de pessoas agasalhadas com casacos e cachecóis, dirigindo-se à igreja para a missa. Eu ia no táxi, olhando pela janela as luzes quentes que saíam das casas ao redor. Os sinos da igreja tocavam ao longe, misturados a um coro que cantava Noite de Paz em algum lugar. Sorri, imaginando Camila ocupada na cozinha, preparando o bacalhau que aprendeu comigo. Quando o carro parou em um cruzamento, olhei para fora e, de repente, vi um grupo de policiais controlando o tráfego. Entre eles, reconheci Diogo, meu antigo aluno dos tempos em que dava aulas de taekwondo na escola desportiva local. Ele estava alto, com porte firme dentro do uniforme de polícia, mas ainda com o mesmo sorriso bondoso de sempre. Baixei a janela e gritei: Diogo! Ele virou-se e seus olhos brilharam ao me reconhecer. Diogo correu até mim, seu hálito virando vapor branco no ar frio. Dona Rosa, voltou? Exclamou, ajeitando o boné de polícia. Sorri, tentando disfarçar o cansaço. Sim, acabei de terminar a formação em Lisboa. Ainda trabalha em Coimbra? Como está? Diogo assentiu com um sorriso radiante. Continuo aqui, como polícia de trânsito. Veio passar o Natal com a família? Sim, vim para estar com Camila, respondi, e meu coração aqueceu ao mencionar minha filha. Mas naquele momento, o rosto de Diogo ficou rígido. Seu sorriso sumiu. Uma faísca de dúvida passou por seus olhos, como se quisesse dizer algo, mas não ousasse. Uma má premonição acendeu em mim,
como uma chama que começa a se espalhar. O que houve, Diogo? Algum problema? Perguntei baixando a voz. Ele negou com a cabeça, forçando um sorriso. Não, não é nada, dona. Só que bom que voltou, mas seus olhos mostravam preocupação. Quis perguntar mais, mas o semáforo ficou verde. O motorista acelerou e o carro arrancou, deixando Diogo me olhando da rua, com a mão apertando forte a aba do boné. Ao nos aproximarmos da casa de Camila e seu marido, pedi ao motorista que parasse a certa distância do portão. Queria fazer uma surpresa, ver o rosto de Camila ao me encontrar parada na porta. Peguei minha mala e caminhei pelo caminho coberto de neve. Meus sapatos deixavam marcas profundas no chão. A luz amarela das casas ao redor iluminava como velas acesas. Ao longe, ouvi o som de um violão e cânticos que vinham da sala de Camila. Sorri, imaginando minha filha cantando, como quando era criança, quando ficava ao meu lado entoando "O menino está dormindo", com aquela voz tão clara. Deixei a mala no degrau, respirei fundo e me preparei para bater na porta. Mas então uma risada debochada veio de dentro da casa, afiada como uma faca cortando o ar. Fiquei paralisada, a mão levantada sem tocar a porta. A voz grave e áspera de Dom Eduardo, o pai de Rodrigo, ecoou clara. A isso chamam de nora? Uma mulher que não pode ter filhos? 4 abortos espontâneos não foram vergonha suficiente? Sua risada soava pesada, cheia de desprezo. Em seguida veio a voz de Rodrigo, fria e cruel. Sempre finge depressão. Tranca-se no quarto para não fazer nada. Se não fosse pelos meus pais, eu já a teria posto para fora há muito tempo. Outra risada explodiu, seguida do tilintar das taças de vinho. Ouvi Isabela, a irmã de Rodrigo, com um tom venenoso. Pois é, uma inútil completa. Uma esposa que não pode ter filhos, para que serve? Finge estar doente só para ser mimada. Que ridículo! Cada palavra era como uma faca direto no meu coração. Fiquei ali, paralisada, com a respiração presa na garganta. Era assim que tratavam minha Camila, minha filha, aquela que sonhava com uma família feliz, que preparava cada refeição com tanto carinho para o marido. Agora, a humilhavam desse jeito? 4 abortos, e cada um a deixou chorando até não ter mais lágrimas nas nossas chamadas telefônicas. E agora diziam que ela fingia? Fechei os punhos, sentindo as unhas cravarem na palma da mão. E foi então que vi Camila encolhida em uma cadeira de madeira na varanda, com apenas uma blusa fina, a cabeça baixa, todo o corpo tremendo sob o frio glacial. Meus olhos se nublaram, o coração parou. Carreguei Camila nos braços. Seu corpo ainda tremia, gelado como um bloco de gelo. Minhas mãos também tremiam, não só pelo frio que cortava até os ossos na noite nevada de Coimbra, mas pela fúria que ardia no meu peito. Cada passo que dava em direção à porta da casa dos Santos pesava como se carregasse 1000 quilos. Mas não parei. Bati com força na porta de madeira. Os golpes soaram firmes, abafando a música natalina que ecoava de dentro. O Jingle Bells se repetia, como uma zombaria diante da cena dolorosa que eu acabara de presenciar. Ninguém veio abrir. Cerrei os dentes e bati ainda mais forte, como se quisesse derrubar a porta com um único golpe. Finalmente a porta se abriu. Dona Teresa estava lá, com uma taça de vinho tinto balançando na mão, os lábios pintados de vermelho brilhante sob a luz. O cheiro de álcool emanava dela, mas seu rosto exibia um sorriso forçado, tentando parecer cordial. Ora, Dona Rosa, que surpresa chegar assim de repente, disse com voz melíflua, mas falsa, como se eu fosse uma visita indesejada. Por que não avisou antes para a recebermos como deve ser? Olhei-a diretamente nos olhos, sem me preocupar em esconder minha raiva. Avisar antes. Rosnei, cada palavra saindo como um silvo entre os dentes. Se eu tivesse avisado, como teria visto isto? O que fizeram com minha filha? Apertei Camila mais forte nos braços, sentindo sua respiração fraca contra meu ombro. Cada suspiro dela era um lembrete de que eu não podia deixar as coisas assim. Teresa arqueou uma sobrancelha, olhando para Camila nos meus braços. Fez uma careta
como se visse algo incômodo. Camila só quis sair para tomar um pouco de ar fresco, respondeu com um tom suave, mas carregado de desprezo. Não faça tanto escândalo. Hoje é Natal, entre, não fique no frio. Suas palavras foram como uma bofetada no meu rosto. Tomar ar fresco, enquanto minha filha quase congelava lá fora com uma blusa fina? Antes que eu pudesse responder, Rodrigo apareceu atrás de sua mãe. Sua camisa estava com vários botões abertos, mostrando um ar de desinteresse intencional. Segurava uma garrafa de vinho na mão e me lançou um olhar desafiador. "Mãe, feche a porta", disse com um tom arrogante, erguendo o queixo. "Deixe-a lá fora para ver se lhe passa. Quem vem à ceia de Natal fazendo-se de frágil para escapar de ajudar?" Soltou uma risadinha debochada, como se tivesse dito algo brilhante. Essas palavras foram outra faca, não só no meu coração, mas cravada diretamente em Camila. Senti seu corpo encolher-se ainda mais nos meus braços, como se quisesse desaparecer. Da mesa, a voz de Isabela ecoou, ácida e venenosa. "Isso mesmo, uma mulher que nem parir conseguiu. Que valor pode ter? É uma inútil." Sua risada soou afiada como uma navalha, misturando-se aos murmúrios dos outros ao redor da mesa. Ouvi os 2 filhos de Isabela, primos de Camila, correrem para a varanda, curiosos para espiar. Olharam para Camila nos meus braços e depois riram, cochichando entre si. "A tia Camila está de castigo." Suas vozinhas infantis eram inocentes, mas aquelas palavras me queimaram como sal em uma ferida aberta. O sangue subiu ao meu rosto. Investi com força meu ombro contra a porta e dei um chute. A porta se abriu com um estrondo, batendo contra a parede, e o barulho fez toda a sala ficar em silêncio. O vinho na taça de Teresa tremeu e derramou, deixando manchas vermelhas no tapete caro. A música natalina parou de repente, como se alguém tivesse desligado as caixas de som. O ar na sala ficou pesado, sufocante, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado. Entrei no centro da sala, ainda carregando Camila nos braços. Cada passo que dava deixava um rastro de neve derretida no chão de madeira, como pegadas de uma raiva impossível de apagar. Todos os olhares se cravaram em mim. Dom Eduardo com o rosto frio, Teresa sem o sorriso forçado, Isabela com olhos cheios de desprezo e o resto dos familiares misturando surpresa com irritação. Sentia a hostilidade em cada olhar, mas não me importava. Com cuidado, acomodei Camila no sofá e coloquei meu cachecol sobre seus ombros. Suas mãos ainda estavam geladas, tremendo, como se o frio da neve ainda a envolvesse. Ajoelhei-me, olhando-a nos olhos, tentando transmitir um pouco de força, embora dentro de mim houvesse apenas uma tempestade de raiva e dor. A sala dos santos permanecia iluminada. A lareira crepitava, mas o ambiente era denso, como se todos esperassem uma explosão. Rodrigo se aproximou, o rosto vermelho pelo álcool, os olhos brilhando de soberba. Baixou a voz com frieza, mas sem perder a arrogância de quem se acha dono de tudo. "A senhora não tem direito de fazer um escândalo na minha casa, Rosa", disse, enfatizando as palavras "minha casa", como se quisesse me lembrar que eu era uma estranha, que não pertencia ali. Ele se endireitou, com uma mão na cintura e a camisa entreaberta em um gesto de desprezo, mas em seus olhos vi um lampejo de insegurança. Ele sabia que eu não era alguém fácil de dominar. Levantei-me de repente, apontei diretamente para seu rosto e minha voz tremia de fúria. "Não tenho direito? E você? Você tem direito de jogar minha filha no frio, de deixá-la quase morrer congelada?" Senti o sangue ferver na minha cabeça. Cada palavra saía disparada do peito. "A isso você chama de marido? A isso você chama de família?" Olhei ao redor, para a mesa do banquete, com os pratos ainda fumegantes, as taças de vinho brilhando, como se tudo aquilo zombasse do sofrimento de Camila. Dom Eduardo levantou-se lentamente da cabeceira, ajeitou o paletó e sua voz grave ressoou com autoridade. "Já chega, Dona Rosa. Isso é um assunto de família. Uma mulher que não pôde dar filhos deve aprender a suportar. Essa é a tradição." Suas palavras caíram como um martelo, geladas e cruéis.
Olhei-o nos olhos e percebi a soberba de um homem que fora juiz, acostumado a ter tudo sob controle, mas hoje ele escolhera a adversária errada. Dirigi o olhar para a mesa, onde o bacalhau ainda exalava aroma, onde as rabanadas estavam perfeitamente arrumadas, onde o vinho brilhava sob a luz. E então, olhei para Camila, ainda tremendo no sofá, com o estômago roncando fracamente, como uma acusação silenciosa. Não consegui mais me conter. Minha voz explodiu, alta e cortante. Foi assim que banquetearam enquanto minha filha estava lá fora a 0 grau, sem casaco, sem um pedaço de comida? A isso chamam tradição? A isso chamam humanidade? Teresa deu de ombros, com um sorriso frio, como se eu estivesse exagerando um assunto sem importância. Uma mulher que não pode ter filhos mesmo que coma, só desperdiça, Dona Rosa, disse com voz suave, mas carregada de desprezo. Ergueu a taça de vinho e tomou um gole, como se quisesse mostrar que meus sentimentos ou os de Camila não lhe importavam minimamente. Isabela também se intrometeu da mesa, com um tom ácido, como se jogasse sal na ferida. Sua filha sempre usa a depressão como desculpa para evitar o trabalho. Em todo este ano, alguma vez preparou uma refeição decente para a família? Só sabe se jogar na cama, reclamar e atrapalhar todos. Balançou a cabeça com um olhar cheio de deboche, como se Camila fosse um fardo que toda a família Santos tinha que carregar. Os murmúrios dos parentes ao redor da mesa aumentaram. Alguns balançaram a cabeça, outros riram com sarcasmo, como se apoiassem aquelas palavras venenosas. Eu ouvia cada som, cada olhar de soslaio, e cada um me atravessava o peito como uma facada a mais. Quis virar aquela mesa luxuosa para exigir justiça pela minha filha, mas então uma voz fraca veio do sofá. Camila, minha menina, havia acordado, tentando se levantar, com as mãos trêmulas agarradas à borda do sofá. Eu tentei, balbuciou, a voz quebrada, quase desaparecendo. Estou tão cansada, ninguém me entende. Mas suas palavras foram imediatamente esmagadas pelo grito de Rodrigo. Já chega, cala-te, já me envergonhaste o suficiente. Avançou em direção a Camila com um olhar gelado, como se quisesse destruir a pouca força que lhe restava. Vi os ombros de Camila se encolherem, seus olhos vermelhos cheios de lágrimas, e senti o coração apertar. Dei um passo à frente, colocando-me diante dela, pronta para fazer o que fosse preciso para protegê-la. Na minha mente, as memórias de Camila vieram como uma avalanche. Lembrei-me dos dias em que ela me ligava chorando desconsolada por telefone a cada vez que perdia um filho. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. A cada aborto sentia sua alma se partir em pedaços. Ela fora uma jovem doce que sonhava com um lar quente, com refeições familiares ao lado do marido e dos filhos. Mas a dor, uma e outra vez, a empurrara para o abismo da depressão. Eu tentara estar ao seu lado, mesmo que por chamadas à distância, mas nunca imaginei que a família Santos, aqueles em quem confiei, trataria minha filha dessa maneira. Rodrigo, meu genro, a quem um dia considerei um homem decente, agora mostrava seu verdadeiro rosto, um carrasco invisível que expulsava minha filha ao frio, tratando-a como lixo. Estava a ponto de enlouquecer de raiva. Pela janela, vi Diogo parado em silêncio na varanda. Talvez estivesse dando uma ronda pelo bairro, e seu olhar duro, o punho cerrado, mostravam que ele ouvira e testemunhara toda aquela crueldade. Fiz um leve gesto com a cabeça, um sinal para que não interviesse naquele momento. Mas, dentro de mim, sua presença era um raio de esperança. Eu sabia que não estava sozinha. Tinha um testemunha, alguém que conhecia a verdade. Rodrigo deu mais um passo, levantando a mão e apontando diretamente para mim, já sem a máscara de cortesia. Eu te aviso, esta é minha casa. Não se meta, se não quiser que as coisas fiquem piores. Esboçou uma careta, convencido de que eu me dobraria ao poder da família Santos. Mas ele estava enganado. Aperte os punhos, ouvindo meus dedos estalarem, sentindo toda a fúria acumulada na minha vida explodir naquele instante. O ar na sala era tão denso que parecia que uma faísca seria suficiente para fazer tudo explodir. Olhei diretamente nos olhos de Rodrigo. Minha voz baixou,
mas cada palavra foi afiada como uma faca. Você acha que pode me ameaçar? Acha que pode continuar machucando minha filha sem pagar o preço? Está enganado, Rodrigo. Não vou deixar isso assim. Olhei para toda a família Santos, desde Dom Eduardo com seu rosto frio, até Teresa com seu sorriso quase imperceptível, e depois Isabela com aquele olhar de desprezo. Vocês todos, disse, minha voz ecoando na sala silenciosa, vão pagar pelo que fizeram a Camila. A sala dos Santos ficou imersa em um silêncio assustador, como se o ar tivesse escapado e restasse apenas uma tensão densa, pronta para explodir a qualquer momento. Coloquei a mão no ombro de Camila, senti seus ombros frágeis sob o cachecol e minha voz saiu firme, sem hesitação. Isso não é mais um assunto privado, isso é violência familiar. Minha voz caiu como uma pedra em um lago calmo, sacudindo todos na sala. Teresa, ainda com a taça de vinho na mão, soltou uma risada debochada, balançando a taça como se estivesse gostando de uma piada. Violência? Disse com um tom sarcástico e um olhar cheio de arrogância. Estamos apenas educando a Rosa. Uma esposa deve saber qual é o seu lugar. Deveria nos agradecer por termos aguentado ela tanto tempo. Rodrigo deu mais um passo, seus olhos vermelhos pelo álcool e pela raiva. Cuspiu as palavras com um tom duro, como se mastigasse cada uma antes de soltá-la. Ela finge depressão, finge dor para não fazer nada. Ninguém a bate. Estamos apenas cansados da sua inutilidade. Parou, olhou-me fixamente e esboçou um sorriso torto. Ensine sua filha de novo, Rosa. Ninguém perde gravidezes 4 vezes seguidas. Talvez tenha sido de propósito. Essas palavras foram como uma lâmina afiada. Não só atravessaram meu coração, também rasgaram as feridas que Camila nunca conseguiu fechar. Ouvi sua respiração se cortar, como se tivesse levado um golpe no peito. 4 abortos espontâneos. 4 vezes que ela me ligou chorando com a voz quebrada, dizendo que perdera os filhos que nunca pôde carregar nos braços. Cada vez, eu só podia abraçar o telefone, impotente à distância, tentando consolá-la com palavras vazias. E agora, Rodrigo ousava se colocar na minha frente e dizer que ela fizera isso de propósito. Fechei o punho com força, sentindo as unhas cravarem na palma, o sangue subindo ao rosto. Ele cruzara o limite. Sem suportar mais, tirei o celular do bolso do casaco. A mão tremia, mas disquei rápido o número da esquadra mais próxima. Vou chamar a polícia, disse com a voz fria como gelo, embora por dentro fosse um furacão. A denúncia será feita. Vocês vão pagar perante a lei. Recalquei cada palavra como se as gravasse no ar para que todos soubessem que eu não estava brincando. Rodrigo ficou paralisado. A garrafa de vinho caiu de sua mão com um estalo no chão de madeira. O vinho tinto manchou o tapete caro. Ele me olhou com um lampejo de pânico nos olhos, embora tentasse recuperar seu ar de superioridade. Você se atreve? Gritou, mas a voz já tremia, como se não esperasse que eu fosse tão longe. Dom Eduardo, que observava com o rosto frio, deu um passo à frente. Ajeitou a gravata e sua voz grave e rouca ecoou com autoridade. Você não faz ideia de com quem está se metendo, Rosa. Passei minha vida sentado na cadeira de juiz. Vi as coisas mais horríveis deste mundo. Acha que uma ligação sua vai nos fazer tremer? Ele me olhou com olhos afiados como facas, como se quisesse me lembrar que a família Santos não era fácil de dobrar. Mas eu não recuei. Tinha visto minha filha tremer no frio, e nada, nem mesmo o poder de Dom Eduardo, me faria calar. Isabela, da mesa, cruzou os braços e soltou um sorriso debochado. Faça a ligação se quiser, Dona Rosa, disse com um tom provocador. Vamos ver quem acreditam mais. Uma velha louca ou uma família respeitada como a nossa? Acha que a polícia vai ficar do seu lado? Ela riu, uma risada venenosa, convencida de que eu fracassaria. Camila, ainda sentada no sofá, puxou minha manga, sua voz tremendo em um sussurro. Mãe, por favor, não faça isso. Só quero paz. Seus olhos vermelhos, cheios de medo, pareciam dizer que temia que tudo piorasse. Olhei-a, sentindo o coração apertar.
Sabia que ela estava assustada, com medo da vingança dos santos, de que as humilhações continuassem caindo sobre ela. Mas também sabia que, se parasse agora, Camila ficaria presa naquela dor para sempre. Aperte sua mão com força, tentando transmitir um pouco do meu coragem. Não precisa ter medo, disse com voz baixa, mas firme. Eu vou te proteger, prometo. Levantei-a nos braços e a neve de sua roupa caiu no tapete como pedaços quebrados de um sonho destruído. Não me importei com os olhares de desprezo da família Santos, nem com as ameaças que soltavam. Só sabia que precisava tirá-la daquele lugar, daquela jaula de crueldade onde ela estivera presa por tempo demais. Quando me virei para a porta, vi Diogo na varanda, através do vidro embaçado. Ele tinha a mão no rádio, os olhos acesos como um fogo escondido, pronto para agir a qualquer momento. Fiz um leve gesto com a cabeça, suficiente para que ele entendesse que eu estava pronta para a batalha. Diogo respondeu com um aceno firme, a mão ainda apertando o rádio, como uma promessa de que estaria ao meu lado. Saí sem olhar para trás. Às minhas costas ouvi Teresa gritar com a empregada para limpar o vinho derramado no tapete. Ouvi Rodrigo bater na mesa com a mão, murmurando um palavrão. E depois, a voz grave, mas colérica, de Dom Eduardo ressoou enquanto ligava para alguém. Todos esses ruídos eram como flechas cravando-se nas minhas costas, mas já não me importavam. Levei Camila para meu pequeno apartamento, perto do Centro de Treinamento Nacional, onde vivi tantos anos como treinadora. O lugar não tinha nada de luxuoso, apenas uma sala com um sofá velho, uma cozinha simples no canto e algumas fotos de família penduradas na parede. Mas para mim, era um lugar seguro, onde eu podia proteger minha filha dos insultos e do frio cruel da família Santos. Levei Camila para seu quarto e a acomodei suavemente na cama. Ela ainda tremia, embora já estivesse embrulhada no meu casaco grosso. Procurei no armário um suéter velho, vesti-o nela e preparei uma caneca de chocolate quente, cujo aroma doce encheu o ar gelado. "Toma, filha", sussurrei, colocando a caneca em suas mãos. Mas ela apenas olhou para o chocolate, com os olhos vazios, como se não acreditasse que merecesse um pouco de calor. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Diogo. Sua voz grave e firme veio pela linha. "Dona Rosa, acabei de registrar o relatório inicial na esquadra, mas acho que a família Santos não vai ficar quieta. Eles têm poder, a senhora sabe. Estou disposto a testemunhar se precisar." Senti a determinação em seu tom, como uma pequena chama que nunca se apaga. Diogo, meu antigo aluno, o que um dia se colocou na sala com os olhos brilhando, agora estava ao meu lado em outra batalha. "Ajude-me a me preparar, Diogo", respondi com uma voz breve, mas cheia de gratidão. "Isso pode ser uma luta longa." Ele respondeu com uma frase simples. "Entendido, mestra. Estarei aqui." Na manhã seguinte, levei Camila a uma psicóloga no centro da cidade. A doutora Moraes, uma mulher mais velha com um olhar terno, nos recebeu em uma sala aconchegante. Após conversar com Camila, ela me olhou com voz grave e triste. "Ela sofre de uma depressão severa, Dona Rosa. 4 abortos espontâneos, somados aos insultos constantes da família do marido, tiraram sua confiança em si mesma. Ela precisa de descanso, tratamento e, acima de tudo, sentir-se segura." Assenti, sentindo o coração apertar. Já sabia que Camila não estava bem, mas ouvir isso da boca da doutora foi como outra facada. Olhei-a encolhida na cadeira, as mãos entrelaçadas com força, e me culpei por não ter estado ao seu lado antes. Naquela tarde, Diogo passou pelo apartamento. Vestia roupas normais, não o uniforme de polícia, e trazia uma sacola com frutas e alguns livros de receitas antigos. Colocou-os diante de Camila e, um pouco hesitante, disse: "Sei que você gosta de cozinhar. Pensei que, se começar com coisas pequenas como um leite-creme ou uma sopa de massa, pode se sentir melhor." Sua voz era suave, mas notei a preocupação em seus olhos. Camila baixou a cabeça, agarrando a ponta da blusa, e murmurou: "Obrigada, mas acho que não consigo mais fazer nada." Suas palavras me atravessaram como uma agulha no peito.
Diogo ficou triste por um instante, mas não a pressionou, apenas assentiu em silêncio. Deixou a sacola de frutas na mesa e virou-se para mim. Dona Rosa, o que precisar é só dizer. Eu ajudo. À noite, quando Camila já dormia, sentei-me à mesa da cozinha, sob a luz fraca que caía sobre um monte de papéis. Ouvi um barulho lá fora e depois vi um envelope grosso deslizar por baixo da porta, silencioso como uma ameaça muda. Abriu. Dentro, havia uma folha com letras tortas escritas à mão. Não enfrente a família Santos se não quiser acabar com a vida miserável como sua filha. Desista. Senti o sangue ferver ao ler. Aperte o papel até amassá-lo e o joguei com força no lixo. O som seco quebrou o silêncio. Aquela ameaça não me assustou. Ao contrário, deu-me mais força. Pensavam que eu recuaria? Estavam enganados. Naquela mesma noite comecei a organizar todos os comprovantes de dinheiro que enviei a Camila ao longo dos anos. Os recibos do banco, as mensagens com minhas notas de carinho. Tudo era prova de que sempre tentei apoiá-la, embora soubesse que esse dinheiro fora desperdiçado por Rodrigo e sua família. Cada papel era uma memória. Às vezes em que Camila me ligava com a voz trêmula para dizer que queria comprar algo para a casa, mas Rodrigo respondia que não era necessário. Aperte a caneta com tanta força que quase a quebrei. Eu confiara em Rodrigo. Pensei que ele cuidaria da minha filha, mas ele só viu em Camila uma ferramenta, e quando ela deixou de ser útil, a descartou sem piedade. Camila acordou à meia-noite. Saiu do quarto com as pernas trêmulas. Viu-me sentada ali, entre um monte de papéis, com o olhar cansado, mas cheio de medo. Mãe, sussurrou com a voz quebrada, tenho medo. Tenho medo de que façam algo com você. Levantei os olhos. Vi seus olhos vermelhos e senti como se apertassem meu coração. Levantei-me, caminhei até ela e a abracei, sentindo seu corpo frágil nos meus braços. Não precisa ter medo, disse com voz firme, embora por dentro estivesse em pedaços. De agora em diante, serei eu quem te protegerá de tudo. Prometo. Levei Camila de volta para a cama. Fiquei ao seu lado até que adormecesse. Mas eu não consegui dormir. Voltei para a mesa da cozinha, continuei organizando papéis e fazendo a lista do que precisava ser feito. Liguei para um advogado velho conhecido que me ajudara em um caso relacionado à equipe de Taekwondo. Ele prometeu revisar o assunto, mas me alertou. A família Santos tem muita influência em Coimbra, Dona Rosa. Conhecem muita gente nos tribunais. Prepare-se para uma luta longa. Assenti, embora ele não me visse. Eu sei, respondi, mas não vou parar. As semanas de preparação do processo passaram como um pesadelo interminável. Cada noite, sob a luz fraca da lâmpada no pequeno apartamento, revisava folha por folha. Releia cada comprovante de depósito, cada relatório médico de Camila. Esses números e letras frios eram prova do amor que sentia pela minha filha, mas também um lembrete doloroso de tudo o que ela sofrera. Finalmente, chegou o primeiro dia do julgamento e senti como se estivesse entrando em um tatame de taekwondo. Camila e eu entramos no tribunal de Coimbra. O frio da manhã se infiltrava pelo casaco grosso. Minha mão apertava a dela, sentindo seus dedos gelados tremendo na palma. Seus olhos estavam vermelhos, com olheiras, que mostravam as noites sem dormir. Ela mantinha a cabeça baixa, como se quisesse se esconder dos olhares. Mantive-me erguida, tentando ser seu apoio, embora por dentro estivesse igualmente abalada. Estou aqui, sussurrei, apertando suavemente sua mão. Ela assentiu fracamente, mas seus olhos vazios mostravam como se tivesse desistido da luta há muito tempo. Na sala, a família Santos já estava lá desde cedo. Rodrigo vestia um terno cinza com o porte de um advogado seguro de si antes do julgamento. Sentou-se, ajustou a gravata e nos olhou de soslaio com desprezo. Ao seu lado estava Dom Eduardo, seu pai, caminhando lentamente, mas com um olhar frio como uma faca. Esboçou um sorriso confiante, como se já soubesse o resultado daquele dia.
Na fila dos familiares, Teresa e Isabela estavam bem arrumadas com roupas elegantes, cochichando de vez em quando, lançando-nos olhares. Senti a hostilidade em cada gesto, mas me forcei a manter a calma, lembrando-me de que hoje não era minha luta, era a de Camila. Diogo também estava presente, sentado na bancada dos espectadores com seu uniforme de polícia. Ele me cumprimentou com um leve movimento de cabeça, e seu olhar firme era como uma promessa de que não nos abandonaria. A presença de Diogo me fez sentir menos sozinha, como se tivesse um aliado no meio desta batalha. Eu também a senti, agradecendo em silêncio por ele estar sempre lá, desde aquela noite de Natal aterrorizante até este dia. O julgamento começou. Meu advogado, o Sr. Jaime, levantou-se e apresentou cada prova com clareza. Mostrou os comprovantes de transferências que enviei a Camila ao longo dos anos, demonstrando que sempre a apoiei, embora a maior parte desse dinheiro tenha acabado nas mãos de Rodrigo. Também apresentou os registros médicos de Camila, com anotações detalhadas do psicólogo sobre sua depressão após 4 abortos espontâneos e os insultos constantes da família do marido. Camila não sofreu apenas danos físicos, mas foi destruída emocionalmente, disse Jaime com voz carregada de emoção. A trataram como uma estranha dentro de sua própria casa. Olhei para Camila, via com a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas com força, como se tentasse conter a dor. Quis me levantar e abraçá-la, mas sabia que precisava me manter firme e deixar o advogado fazer seu trabalho. Então, os jovens advogados da família Santos se levantaram e comecei a sentir a injustiça se infiltrar na sala. Um deles, com um terno preto brilhante, falou com voz potente. Camila apenas finge estar doente para ser mimada. A família Santos lhe deu tudo, desde teto e comida até cobrir todas as suas necessidades. Mas ela não correspondeu, não cumpriu seus deveres como esposa. Essas palavras foram como uma bofetada no meu rosto. Fingir? Mimada. Fechei os punhos com tanta força que senti o sangue ferver nas veias. Chamaram uma testemunha, a senhora Marta, a ex-empregada doméstica dos Santos. Ela subiu ao estrado com um olhar esquivo, a voz trêmula, mas declarou: a senhora Camila costumava ser preguiçosa, ficava trancada no quarto o dia todo e descuidava da casa. Eu tinha que fazer tudo, desde cozinhar até limpar. Não podia acreditar no que ouvia. Camila, a mesma que preparava com esmero cada refeição e fazia leite e creme caseiro para agradar toda a família, agora chamada de preguiçosa? Levantei-me de repente, incapaz de me conter. Você está mentindo? Camila nunca foi assim. Mas o juiz, um homem de meia idade com rosto severo, bateu com o martelo e disse com frieza: silêncio, por favor, isto é um tribunal. Sentei-me novamente com o coração batendo a 1000, sentindo que me faltava o ar. Olhei para Dom Eduardo e ele sorriu, um sorriso discreto, soberbo, e depois assentiu levemente para o juiz. Um fio invisível entre eles me gelou a pele. Algo não estava certo, eu sentia isso claramente. Eles haviam preparado esse dia e eu era apenas uma peça no tabuleiro deles. Camila permanecia encolhida, suas mãos trêmulas agarradas à borda da cadeira. Vi Diogo na última fila, cerrando os dentes, os punhos fechados, como se também lutasse para conter sua fúria. O advogado Jaime continuou com voz firme. Queremos apresentar uma prova fundamental, a gravação da noite de Natal, onde se ouvem os insultos e o maltrato psicológico da família Santos contra Camila. Ele tocou o áudio que Diogo gravara em segredo, e a voz de Rodrigo ecoou, gelada e cruel. Ela só finge depressão para fugir das obrigações. Em seguida, a de Teresa. Uma mulher que não pode ter filhos, mesmo que coma bem, não serve para nada. E a de Isabela sarcástica. Realmente não sabe nem parir. A sala de audiências ficou em silêncio. Apenas sussurros abafados se ouviam. Olhei para Camila e a vi encolher-se, como se aquelas palavras a atravessassem novamente. Mas então o advogado dos Santos se levantou e protestou imediatamente. Essa gravação não é legal. Foi feita sem o consentimento das pessoas envolvidas. Viola o direito à privacidade. O juiz assentiu com voz seca. A gravação não é admitida como prova. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés.
Estive a ponto de desabar, agarrando-me com força ao assento para não cair. A gravação, a prova mais clara da crueldade da família Santos, rejeitada apenas por um tecnicismo. A sala encheu-se de murmúrios. Alguns perguntavam incrédulos, outros negavam com a cabeça sem entender. Olhei para Diogo e o vi com o rosto baixo, os punhos tremendo sobre os joelhos. Camila escondeu o rosto entre as mãos, os ombros sacudindo, como se lutasse para não chorar. Queria enlouquecer, queria me lançar ao estrado do juiz e exigir justiça. Mas sabia que, naquela sala, a justiça não estava do nosso lado. Dom Eduardo permanecia sentado ali, com o olhar sereno, mas soberbo, como se soubesse de antemão que tudo sairia assim. Aperte forte a mão de Camila, tentando lhe dar um pouco de força, embora eu mesma me sentisse derrotada. Após uma semana de julgamento, dias intermináveis e tensos, chegou finalmente o dia da sentença final. Estava sentada na sala do Tribunal de Coimbra, com a mão de Camila entre as minhas, sentindo seus dedos frios e trêmulos. Durante toda a semana, tentei me manter firme, mas a cada noite, ao voltar para o pequeno apartamento, sentia o coração oprimido pela angústia e impotência. Camila estava ao meu lado, com os olhos vermelhos por tantas noites sem dormir, o rosto pálido, como se tivessem arrancado sua vida. Aperte sua mão com força, tentando transmitir um pouco de coragem, embora eu também estivesse tremendo. Diante de nós, Rodrigo entrou na sala com passo altivo, ajeitando a gravata como se fosse apenas um dia qualquer em sua vida. Teresa, sua mãe, alisou o vestido e sentou-se erguida, os lábios pintados de vermelho escuro, desenhando um sorriso confiante, como se já soubesse o resultado. Isabela, ao seu lado, com um traje chamativo, nos olhou com desprezo. Dom Eduardo, imponente, colocou-se atrás de Rodrigo, com o olhar duro, como se nos lembrasse que a família Santos sempre tinha tudo sob controle. Diogo estava na bancada dos observadores, ainda com seu uniforme de polícia. Seus olhos eram firmes, mas não escondiam a preocupação. Assentiu levemente para mim, como uma promessa silenciosa de que estaria lá, acontecesse o que acontecesse. Respondi com um olhar grato, consciente do alívio que sua presença me dava. Mas, quando o juiz, um homem de meia idade com rosto inexpressivo, entrou na sala, senti um calafrio percorrer minha espinha. O ambiente ficou pesado, como se todos aguardassem um veredicto inevitável. O juiz falou com voz seca e firme. O tribunal aceita o pedido de divórcio da demandante Camila Ferreira Vargas e do demandado Rodrigo Santos. Essas palavras foram como um raio de esperança dentro de mim. Camila desabou em lágrimas, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Aperte sua mão, pedindo que se acalmasse e continuasse ouvindo. O divórcio era o que eu queria para Camila, que ela pudesse escapar da jaula cruel dos Santos, mas sabia que aquela sentença não era o fim. O juiz continuou, sua voz monótona como se lesse um relatório. No entanto, o tribunal não reconhece as acusações de violência doméstica por falta de provas legais. Quanto aos bens, devido a Rodrigo Santos ter tido maior contribuição na manutenção do casamento, o tribunal decide que a maior parte dos bens comuns lhe pertencerá. Essas palavras foram como um martelo direto no meu peito. Fiquei gelada, a respiração presa na garganta. Não reconhecer a violência doméstica, falta de provas. Lembrei-me da gravação da véspera de Natal, das palavras cruéis de Rodrigo, Teresa e Isabela. Mas foi descartada apenas por um tecnicismo. Lembrei-me dos relatórios médicos de Camila, dos comprovantes de transferências. Tudo foi distorcido pela equipe de advogados dos Santos, transformado em provas contra nós. E então entendi. Dom Eduardo, com seu passado como juiz, com suas conexões profundas no sistema judicial. Olhei-o e vi como ele inclinava levemente a cabeça, com aquele sorriso autossatisfeito ainda nos lábios. Tudo estava arranjado. Eles manipularam a sentença e nós, eu e Camila, éramos apenas peões em seu jogo. Não consegui mais me conter. Levantei-me de repente. Minha voz saiu quebrada pela raiva e pela dor. Vocês são injustos demais. Isso não é justiça. Meu grito ecoou na sala, deixando tudo em silêncio.
Camila pegou minha mão, os olhos cheios de pânico, mas eu não parei. Vocês viram como trataram minha filha? Ouviram o que ela teve que suportar, e ainda assim ousam dizer que não houve violência? Ousam tirar tudo dela? Um guarda se aproximou, sua voz firme. Senhora, por favor, sente-se, ou terei que pedir que saia. Olhei-o, depois olhei para o juiz, mas ele apenas permanecia ali, com o rosto inexpressivo, como se minhas palavras não tivessem peso algum. Sentei-me, com as mãos tremendo, sentindo que o mundo inteiro desmoronava sob meus pés. Rodrigo virou-se, olhou-me diretamente e dedicou-me um sorriso debochado. Ajustou a gravata, como se tivesse conquistado uma grande vitória. Teresa e Isabela se cutucaram rindo baixo, assegurando-se de que eu ouvisse. Aquela risada era como uma faca, cravando-se fundo no meu coração. Dom Eduardo assentiu lentamente, seu olhar tranquilo, como se aquele caso fosse apenas mais um entre tantos em que ele metera as mãos. Olhei para todos eles, um por um, sentindo o sangue ferver nas veias. Não só roubaram a justiça de Camila, também estavam roubando minha fé no sistema que um dia acreditei ser justo. Camila cobriu o rosto com as mãos. Todo seu corpo tremia. Seus soluços abafados partiam minha alma. Quis abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas não consegui pronunciar palavra alguma. As frases do juiz continuavam ecoando na minha cabeça, como uma condenação não só para Camila, mas também para mim. Diogo, sentado nas últimas filas, levantou-se de repente com o olhar fixo na família Santos. Vi como as veias se marcavam em seus braços, os punhos fechados, como se contivesse uma fúria prestes a explodir. Fiz um sinal para que se acalmasse, embora eu mesma quisesse gritar, quebrar tudo naquela sala. O juiz bateu com o martelo, sua voz alta. A sessão terminou. Todos podem se retirar. O som do martelo caiu como um ponto final, mas para mim era apenas o começo de uma nova dor. As pessoas começaram a se levantar. Ouviam-se conversas, papéis sendo movidos, mas eu permanecia ali, abraçando forte Camila. Seus ombros tremiam com cada soluço e aquele choro me destroçava por dentro. Quis dizer algo para consolá-la, mas a garganta se fechou, como se qualquer palavra fosse inútil diante daquela dor. A sentença injusta não só tirou os bens de Camila, também me tirou a última gota de fé no sistema que acreditei que a protegeria. Rodrigo caminhou lentamente até mim, com o porte altivo de quem acabara de lograr uma grande vitória. Inclinou-se perto do meu ouvido, com um sussurro cheio de deboche. Viu, Rosa, já te disse, não tente resistir a mim. Você não é mais que uma velha inútil. Soltou um sorriso torto com os olhos brilhando de triunfo e depois se virou para ir embora, como se Camila e eu não valêssemos nem um pouco de sua atenção. Essas palavras foram como gasolina sobre o fogo da raiva que ardia dentro de mim. O sangue subiu à cabeça. Fechei o punho com tanta força que as veias se marcaram. O corpo inteiro tenso como um arco pronto para disparar. Queria me lançar. Queria acertar um soco direto naquela cara arrogante, devolver tudo o que ele fizera à minha filha. Após tantos anos como treinadora de taekwondo, aprendi a me conter. Mas, naquele instante, senti que todas as minhas barreiras se quebravam. Dei um passo à frente, o coração retumbando, pronta para fazer algo de que sabia que me arrependeria. Mas então, Diogo avançou de repente, colocando-se na minha frente. Seus olhos ardiam, os lábios apertados, o punho cerrado, como se estivesse a ponto de descarregá-lo sobre Rodrigo. Vi nele a mesma fúria que eu sentia, uma indignação impossível de conter diante de tanta injustiça. A sala do tribunal agitou-se de repente. As vozes começaram a soar. Vão brigar. Um polícia batendo em plena corte. Alguns pegaram seus celulares. Flashes de câmeras iluminaram o momento. Vi um jornalista no canto erguer a câmera, com o olhar ansioso de quem sente um escândalo. Rodrigo virou-se. Ao ver Diogo, assustou-se por um instante, mas logo recuperou sua atitude desafiadora. Sorriu com frieza e disse: Se te atreveres a me bater, farei com que percas tudo. Quem pensas que és, hein? Um simples polícia de quarta.
Deu um passo adiante, provocando-o como se estivesse certo de que Diogo não ousaria tocá-lo. Vi o punho de Diogo tremer, sua respiração agitada, os olhos vermelhos. Naquele instante, soube que ele poderia fazer algo sem volta. De repente, Camila soltou-se do meu braço. Correu até ele e agarrou-se com força ao seu braço, chorando com a voz quebrada. Não, eu te imploro, não faças isso. Não quero que a mãe nem tu se tornem alguém violento como ele. Só quero paz, só quero continuar vivendo. Seu grito rasgou o ar. E de repente, a sala inteira ficou em silêncio. Vi as lágrimas rolarem pelo rosto de Camila, suas mãos finas agarradas a Diogo como se ele fosse seu último apoio. Diogo ficou paralisado, respirando com dificuldade, os olhos acesos que aos poucos se apagavam. Seu punho tremeu, endurecido por alguns segundos e, depois foi se soltando até baixar lentamente. Abaixou a cabeça, os lábios apertados, lutando para conter a raiva que o consumia. Ouvi claramente o clique das câmeras dos jornalistas, os flashes iluminando a cena. Focavam Camila abraçada a Diogo e Rodrigo à frente com aquele sorriso debochado e soberbo. Alguns na sala, talvez alheios ao caso, começaram a soluçar. Um murmúrio de choro suave se elevou, como se a dor de Camila os tivesse atravessado. Olhei ao redor. Vi uma mulher mais velha enxugando as lágrimas, um homem de meia-idade negar com a cabeça com um gesto de dor. Mas a família Santos permanecia lá, imutável. Teresa e Isabela cochichavam entre si com um sorriso frio nos lábios. Dom Eduardo, com seu porte de autoridade, assentiu levemente, como se tudo ainda estivesse sob seu controle. O juiz bateu com o martelo, sua voz ecoou com frieza. Ordem. Se continuarem causando tumulto, chamarei os guardas para retirar todos daqui. O som do martelo foi como uma advertência, trazendo todos de volta à realidade. Avancei, peguei Camila e a abracei com força. Ela continuava chorando, seu corpo tremendo nos meus braços, como uma criança perdida. Diogo estava ao lado, com a cabeça baixa, os lábios apertados, como se culpasse por não poder fazer mais. Coloquei a mão em seu ombro e assenti suavemente, como se quisesse dizer que o entendia, que agradecia por ele estar ali. Rodrigo ajeitou a gravata, deu meia volta e saiu, com passos carregados de triunfo. Teresa e Isabela o seguiram. Suas risadas frias ecoaram como outra faca cravando-se no meu peito. A sala foi se esvaziando aos poucos. Os presentes começaram a sair, deixando-me com Camila e Diogo, 3 pessoas compartilhando a mesma amargura presa na garganta. Abracei Camila com mais força, sentindo sua respiração fraca contra meu ombro. Mãe, murmurou Camila com a voz quebrada. Não quero mais lutar. Estou cansada. Podemos ir para casa? Essas palavras despedaçaram meu coração. Quis dizer que tudo ficaria bem, que continuaria lutando, mas a garganta se fechou e não consegui pronunciar palavra alguma. Tirei Camila da sala, com Diogo caminhando ao nosso lado, em silêncio, mas com o olhar firme. No corredor do tribunal, o sol fraco de Coimbra entrava pelas janelas, mas não conseguia aquecer meu coração. Eu sabia que o veredicto de hoje não era apenas uma derrota, era uma declaração de guerra. A família Santos pode ter vencido no tribunal, mas eu não deixaria que vencessem na vida de Camila. Olhei para ela e vi seus olhos vermelhos, mas ainda com um pequeno brilho, como se restasse uma esperança, mesmo que mínima. E por essa faísca, jurei que não desistiria. Nos dias após o julgamento, Coimbra pareceu se agitar com uma corrente subterrânea. A imprensa local começou a falar. As manchetes em negrito apareceram nas primeiras páginas. Julgamento Santos, a justiça foi comprada. Lia essas palavras com o coração batendo forte, como se fossem a voz da nossa própria dor, a de Camila e a minha. Nas redes sociais, o vídeo que mostrava Camila abraçando Diogo na sala se espalhou rapidamente. A imagem da minha filha, com os olhos vermelhos e a voz quebrada implorando a Diogo que não se tornasse um homem violento, tocou muitos corações. Os comentários se encheram de indignação. A família Santos acha que pode manipular tudo? Camila merece algo melhor que isso.
Eu me sentava em nosso pequeno apartamento lendo essas palavras e sentia um pouco de consolo. Embora o tribunal nos tivesse virado as costas, a voz da comunidade começava a estar do lado de Camila. A família Santos, apesar de ter vencido legalmente, começou a sentir o preço dessa vitória. Ouvi que os antigos colegas de Dom Eduardo murmuravam pelas costas. Rumores sobre como ele usara seu poder para dobrar a justiça. Rodrigo, com o apelido de o advogado da injustiça, tornou-se alvo de críticas nos fóruns online. O prestígio que a família tanto alardeava agora balançava como um castelo de areia levado pelas ondas. Não me alegrava por isso, mas sentia um pouco de justiça, não dos tribunais, mas da própria voz do povo. Levei Camila para morar comigo no meu pequeno apartamento, onde havia apenas a luz amarela e quente das lâmpadas e as fotos de família penduradas na parede. Toda manhã, eu me levantava cedo e preparava o pequeno almoço. Às vezes, eram migas com molho picante, outras, apenas um prato de ovos fritos com pão. Camila sentava-se lentamente à mesa, abraçando uma caneca de chá quente, com o olhar fixo na janela, onde a luz fraca do sol se infiltrava entre os telhados de Coimbra. Havia momentos em que via lágrimas rolarem por suas bochechas, silenciosas como gotas de chuva. Mas eu sabia que, embora lentamente, Camila estava se curando. Cada dia ela falava um pouco mais e seus olhos já não pareciam tão vazios como antes. Eu não a pressionava, apenas ficava ao seu lado, como uma mãe sempre pronta para proteger sua filha de qualquer tempestade. Diogo tornou-se uma parte essencial de nossas vidas. Vinha com frequência, às vezes com um pequeno ramo de poinsettias, outras com alguns pães doces da padaria da esquina. Cada vez que chegava, via Camila se iluminar um pouco, como se sua presença fosse um remédio para sua alma. Uma tarde, Diogo, um pouco nervoso, deu a Camila uma caixinha. Dentro, havia um chaveiro com a forma de um uniforme de taekwondo, o mesmo símbolo que eu ensinara a ele e aos meus outros alunos. Não precisa ser forte imediatamente, disse Diogo, com voz suave, mas firme. Mas pode começar de novo, aos poucos, como a Dona Rosa fez. Camila pegou o chaveiro, ficou imóvel, com os olhos brilhando de emoção. Apertou os lábios como se tentasse conter as lágrimas e depois assentiu lentamente. Obrigada, murmurou, com uma voz baixa, mas cheia de sentimento. Eu os observava de longe, em silêncio, sentindo um alívio como se tirassem um peso de cima de mim. Durante tantos anos, Camila fora menosprezada, chamada de inútil. Mas agora, alguém via seu verdadeiro valor, a apreciava, não pelo que podia fazer, mas por quem era. Virei-me e enxuguei uma lágrima que escorria pela minha bochecha, sem querer que Camila me visse frágil. Uma tarde, quando o pôr do sol dourava todo o apartamento, Camila estava sentada diante de Diogo no sofá. Tinha a cabeça baixa, as mãos torcendo a ponta do suéter, a voz trêmula. Diogo, pode ser que eu nunca consiga ter filhos. Se isso te desapontar, então... Ela parou, como se temesse que aquelas palavras destruíssem tudo. Eu estava na cozinha, fingindo lavar a louça, mas com o coração parado, esperando a resposta de Diogo. Ele sorriu, um sorriso terno, mas firme. Pegou as mãos de Camila, olhou-a diretamente nos olhos e disse: Não preciso disso, Camila. Contigo já tenho uma família. Essas palavras foram como uma rajada de ar quente, dissipando o frio que ainda restava no meu peito. Ouvi-as com um nó na garganta e a visão embaçada. Durante anos, Camila fora humilhada, tratada como uma esposa fracassada só porque não podia ter filhos. Mas agora, alguém lhe dizia que ela era suficiente, que merecia ser amada apenas por ser quem era. Virei o rosto, deixando as lágrimas caírem em silêncio, com o coração cheio de uma gratidão impossível de expressar em palavras. Chegou a Páscoa e levei Camila pela mão para caminhar pela praça central de Coimbra, como quando ela era criança, quando me pegava pela mão e pulava alegremente pelas ruas iluminadas. Naquele dia, a praça estava cheia, com risas de crianças e o aroma de filhos saindo das barracas.
Camila usava um suéter leve e o cabelo preso no alto, e pela primeira vez em muitos meses via sorrir. Um sorriso radiante, claro, como o sol da primavera. Mãe, sinto falta destes dias, disse com voz suave. Sinto falta de quando me ensinavas a fazer leite creme, quando me contavas sobre tuas lutas de taekwondo. Sorri, apertando forte sua mão. Também sinto falta, filha, e estarei sempre aqui para criar mais memórias contigo. Quando nos sentamos em um banco de madeira, olhando as crianças brincarem ao redor da fonte, de repente percebi uma verdade simples, mas profunda. A justiça nos tribunais pode ser distorcida, pode ser comprada pelo poder e pelo dinheiro. Mas a justiça do coração, o amor, o respeito e a resistência, ninguém pode tocar. Camila, embora tenha perdido tanto, está se encontrando novamente dia após dia, passo a passo. E eu, uma mãe que um dia pensou ser impotente, agora entendo que minha maior força não está nos golpes no ringue, mas no amor pela minha filha. Diogo apareceu com uma sacola de churros ainda quentes. Sentou-se ao lado de Camila, deu-lhe um e os dois riram e conversaram como velhos amigos. Olhei-os com o coração cheio de esperança. Talvez Camila nunca esqueça as feridas que a família Santos deixou, mas está aprendendo a seguir em frente, a se amar e a se abrir para quem realmente a valoriza. E eu, embora já tenha 65 anos, embora tenha lutado muitas batalhas na minha vida, sei que esta, a luta pela felicidade de Camila, é a mais significativa de todas. Esta história que contamos é fictícia, mas inspirada em alguns fatos reais. Os nomes e lugares foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para pensar. Quantas mulheres estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas? Tenho verdadeira curiosidade. Se fosse você, no meu lugar, o que faria? Escolheria se calar para manter a paz? Ou ousaria enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber o que você pensa. Porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa. E eu acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo duas das histórias mais queridas do canal. Garanto que vão te surpreender. Obrigada por ter ficado até aqui.